Você acompanha o É da Coisa, comigo Arthur Covre, com Alexandre Bentivolio, ainda sem Reinaldo Azevedo, que segue em tratamento para recuperar a voz, para voltar plenamente aqui à programação da Band News FM e ao programa. A gente segue aqui com os principais destaques desta segunda-feira, dia 15 de setembro, falando também sobre números da pesquisa mais recente do Datafolha. 54% dos brasileiros dizem que são contra uma anistia a favor de Jair Bolsonaro, 39% defendem a proposta. Essa pesquisa divulgada no último sábado, realizada nos dias 8 e 9 de setembro de 2025, com eleitores em 113 municípios do país, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o âncora de O É da Coisa, Reinaldo Azevedo, escreveu sobre essa pesquisa. Ele segue afastado e com ferramenta de inteligência artificial, como você já acompanhou neste programa, a gente traz um texto inteiramente pelo Reinaldo Azevedo, de produção do Reinaldo Azevedo. A locução que você vai perceber é uma reprodução da voz dele feita com inteligência artificial. Vamos acompanhar. Mas a análise política é refém da suposta polarização do que o eleitorado ou os fatos. Dados de uma pesquisa Datafolha evidenciam de novo: inexiste uma polarização cristalizada, como se sustenta por aí, com uma insistência que paralisa o pensamento. O que se tem, isto sim, é a cristalização de uma doxa, de uma falsa verdade, de uma crença ou ingênua ou industriada que não encontra correspondência nos fatos. Vamos ver. O Instituto decidiu ouvir os brasileiros sobre a anistia a Jair Bolsonaro, o esquecimento dos crimes cometidos pelos golpistas do 8 de janeiro e a prisão do ex-presidente. As perguntas estão confusas, misturando conceitos e fatos jurídicos distintos. Mas ainda assim, as respostas levam à conclusão óbvia. A única polarização cristalizada que existe no Brasil é aquela dos que ainda sonham com uma terceira via. E num rasgo formidável de exotismo, pretendem que esse caminho do meio seja Tarcísio de Freitas, que faz questão de dizer: sou de extrema direita. E os partidários do terceiro viísmo, como os sapos de Manuel Bandeira, contestam. Não é. Também isto é inédito no Brasil. O sujeito faz questão de se declarar reacionário e os supostos centristas tentam lhe limpar a barra. Ah, que é isso, nem tanto. Não fosse ridículo, seria apenas cômico. Sigamos. Uma das perguntas feitas pelo Instituto foi esta: aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro trabalham para que deputados e senadores o beneficiem com uma anistia, ou seja, aprovem uma medida para Bolsonaro não ser preso caso seja condenado por tentativa de golpe de Estado. Você é a favor ou contra que o Congresso livre Bolsonaro de punição por tentativa de golpe de Estado? O resultado é amplamente contrário a que se livre a cara do mito. 54% se disseram contrários, 39% favoráveis, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A pergunta é ruim porque traz uma informação que distorce os fatos. A anistia a Bolsonaro, por certo, se aprovada e se não fosse barrada pelo STF, fatalmente seria, impediria a sua prisão porque seus crimes seriam esquecidos para efeitos penais. Mas essa seria apenas uma das consequências, e não a principal. Na forma pretendida pela extrema-direita, também seus crimes eleitorais virariam fumaça, e ele se tornaria elegível. Essa é a questão central. Parece que os respondentes foram mais espertos do que a indagação e não se ativeram apenas à questão da prisão. Demonstro. Há uma outra pergunta que se confunde com a anterior. Acompanhem. Considerando o que foi revelado pelas investigações sobre a tentativa de golpe em 2022 e seus desdobramentos até o momento, na sua opinião, Jair Bolsonaro deveria ou não ser preso? Dizem que sim, 50%, 48% no fim de julho. Afirmam que não, 46%, 43% há 2 meses. Cotejem com a questão anterior. Como lá
se falou da anistia atrelada à não prisão, só 39% se disseram favoráveis, dessa feita 46% se oporiam a Bolsonaro na cadeia. Bola ou bule? Parece-me que pelo menos 2 sentidos do verbo dever se confundiram na indagação mal feita. A, como um inexorável vir a ser, e B, como um tem de ser. A pergunta seguinte reforça essa interpretação. Na sua opinião, Jair Bolsonaro vai ou não ser preso? Concluído o julgamento e com a condenação à prisão já decidida, 50% acreditam que o ex-presidente será preso. Em julho, eram 40%. Ainda dizem que não 40%. Há 2 meses, eram 51%. A questão número 2, essa ordenação é minha, não do Datafolha, sugere a falaciosa polarização, porque, insisto, mal feita. Ocorre que a tal cristalização dos polos é desmentida pelas indagações 1, apesar do erro conceitual, e 3, e será ainda mais frontalmente contestada pela 4. Vejam, 4. Você é a favor ou contra uma anistia? Ou seja, livrar de punição os responsáveis pela invasão e depredação dos prédios do STF, Congresso e Palácio do Planalto no 8 de janeiro de 2023. Sabem qual a resposta? São contrários à anistia aos golpistas do 8 de janeiro, nada menos de 61% dos entrevistados, em julho 55%, e se mostram favoráveis ao esquecimento só 33%, 35% antes. Esse é o número que importa, deixando claro que inexiste um projeto de anistia apenas para aqueles que invadiram e depredaram as respectivas sedes dos 3 poderes. Sim, é possível que existam os que seguem o que eu chamaria de paradigma Fuchs de moralidade penal. Punam-se os golpistas menores e se preserve o golpista maior. Os números que realmente importam nesse levantamento, a despeito dos problemas congênitos nas indagações, são estes. 53% são contra a anistia a Bolsonaro e apenas 39% a favor. 61% se opõem à anistia à turma do 8 de janeiro e só 33% a aprovam. E isso, obviamente, desmoraliza a doxa da cristalização da polarização. Nesse particular, a única coisa cristalizada é a análise política ou interessada ou equivocada, que continua refém do terceiro viísmo, em que alguns insistem em colocar Tarcísio com o que concordariam, claro, Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, o colunismo conservador e até Eduardo Bolsonaro. A diferença é que os 3 primeiros pensam que o governador de São Paulo tem de ser candidato por essa razão. E o filho mais ideológico de Jair sustenta que não pode sê-lo justamente por esse motivo. Agora são 7 horas e 14 minutos.